Meus amigos, muitos se questionam qual seria a opção viável para 2026. E não é cedo para pensar nisso, porque assim, nós teremos Lula assumindo e Bolsonaro já fazendo uma falsa oposição, e os dois vão estar ali no centro do universo, no centro da política, só vai se falar neles, e nós temos que pensar sim em uma terceira opção. Temos que pensar em alguém para bater de frente contra Lula e contra Bolsonaro. Quem seria essa pessoa em 2026? Quem nós vamos apoiar? Bom, por enquanto, ainda os possíveis candidatos são somente possíveis candidatos mesmo. Isso porque algumas pessoas dizem que vão se candidatar, mas no final das contas acabam nem ao menos se candidatando. Como aconteceu com o Sérgio Moro na última eleição, falou que iria se candidatar, chegou no final, não se candidatou. O Pablo Marçal seria ali uma possível opção, mas no final das contas nem ao menos conseguiu se candidatar. Então nós temos que colocar tudo isso ali na ponta da caneta. Quem vai se candidatar? Quem pode se candidatar? E assim, pra mim, no momento, tem duas opções que provavelmente vão se candidatar, mas uma delas já está meio que excluída. E assim, eu vou visar um candidato ali mais liberal, né? Um candidato que esteja mais adepto a essas ideias, porque eu acho que é o que vai realmente conseguir chegar longe. Não me venha com o Ciro Gomes de novo, porque o Ciro Gomes tem muitos ideais antigos, ele é um cara que de fato é inteligente, no entanto é um cara retrógrado, né? Então no momento o nome possível que eu enxergo assim é o do Zema. Zema é um ótimo governador de Minas Gerais e ele seria uma grande opção. Por quê? Se ele governasse o Brasil assim como ele governou Minas Gerais e também vem governando, né? O Brasil já iria bem mais pra frente do que poderia. Ele de fato apoiou o Bolsonaro ali e por mais que nós não concordássemos com essa situação, mas ele é um ótimo governador e isso não tem discussão. E por outro lado, também temos uma opção que é assim meio que um tiro no escuro, que é o Danilo Gentili. Pelo que ele fala, pelos ideais dele, parece que ele seria um bom político. No entanto, ele nunca foi político, ele nunca governou nenhum lugar, então, assim, seria um tiro no escuro. Mas entre Zema e Danilo Gentili, qual seria a melhor opção para formar uma terceira via? Qual seria o melhor, né? E aí vamos ver, o Zema tem essa declaração aqui, ó. Zema diz que Bolsonaro tem condições de disputar a presidência em 2026. E ainda, aqui nessa matéria, diz que o Zema citou bons números do governo Bolsonaro. Bons números, o Zema realmente considera o dólar acima de R$5, todo o rombo na economia, bons números. Então assim, aqui eu já vejo que o Zema arregou, que ele não vai querer disputar a presidência da República e que ele já tem o seu candidato, que será basicamente o Bolsonaro de novo. E o Danilo Gentili é um humorista, sim, mas eu enxergo como uma opção. Por quê? O Danilo sempre foi aquele cara antissistema, né? E vejam só que curioso, porque eu sempre penso assim, o que essa pessoa quer como presidente da República? E o Danilo é um cara que, segundo o site hospedário, ganha R$300 mil por mês no SBT. Fora o que ele ganha em publicidades, que ele ganha tanto em suas redes sociais quanto no próprio programa. Então eu pressuponho que o Danilo tem uma renda aí de no mínimo R$1 milhão por mês, contando as publicidades, que deve ser a maioria da renda dele, e também empresas que ele tem. Então assim, é um cara que realmente não precisa ser presidente da República, porque um presidente vai ganhar ali cerca de R$28 mil líquidos. O Danilo iria mudar de uma renda, vamos supor, de 1 milhão para R$28 mil. Por quê? Cara, até se ele decidisse ser um corrupto, seria difícil ele chegar ao patamar que ele está como humorista. Então assim, eu parto do ponto que o Danilo não está indo atrás de dinheiro, porque dinheiro ele já tem, ele já ganha muito bem. E aí a gente pode também pôr o ponto que ele queira poder, porque depois que as pessoas têm dinheiro, elas buscam poder. Isso daí é o mínimo que você tem que saber de um ser humano, né? Mas de fato, se hoje tivessem assim algumas opções, você tem aqui o Bolsonaro, o Lula, o Zema eu acho que não vai ser opção, e temos o Danilo Gentili, Bolsonaro, Lula e Danilo Gentili, porque eu acredito que o Danilo vai pintar aí nesse terceiro lugar, vai estar nessa terceira colocação. Quem eu votaria? Quem você votaria? Mas o Danilo nunca foi político. E você vai votar no cara que foi
deputado federal aí por décadas, no caso do Bolsonaro. O Lula, que está no poder há tanto tempo, né, saiu por um curto período ali, sofreu o impeachment, o Bolsonaro venceu e agora já voltou, saiu do poder durante 6 anos, mas desde 2002 estamos com o Lula no poder. O Brasil tá bom? O Brasil poderia estar melhor? O que você acha? Assim, entre dois veacos da política, o Danilo, que já se assumiu presidenciável e que está com coragem, porque você pode até achar que tem outras opções como o próprio Zema, mas ele não tem coragem de se declarar presidenciável. Então, assim, obviamente que o Danilo neste momento é a nossa opção, porque ele se declarou presidenciável, ele é humorista e ele é articulado, e eu tenho certeza que em um debate ele iria crescer muito, tanto em cima do Lula quanto em cima do Bolsonaro. Ele iria destruir nos debates. Não duvido que o Danilo tenha assim potencial para ganhar as eleições, e eu votaria nele sem nenhuma dúvida, porque nós temos que testar algo novo, nós temos que ver uma pessoa nova na política, nós temos que ver um novo governo, uma nova safra de pessoas. E assim, você quer repetir Bolsonaro? Você quer repetir Lula? Ou você quer uma nova figurinha, né? E aí nós temos que analisar quais seriam essas novas figurinhas. E hoje eu acho que o Danilo é a opção que está surgindo com o maior nome, com o maior potencial de ganhar as eleições. E, portanto, se ele for esse nome até 2026, eu votarei sim nele. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau!